Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Roberta, aqui do Casal na Obra. E hoje eu vou trazer um assunto que muita gente tem dúvida, não sabe como usar, fica em dúvida e com medo na hora de usar, que é a iluminação. Tipos de iluminação, temperaturas de cor, enfim, tudo não sei, mas muitas coisas que você precisa saber sobre iluminação para melhorar os seus ambientes e tornar a sua casa mais aconchegante, mais confortável, mais agradável. Então, fica comigo e vamos ao vídeo. Então, iluminação. Quando a gente fala em iluminação, nós temos dois tipos de iluminação, a iluminação natural e a iluminação artificial. A iluminação natural, como o próprio nome diz, é natural. É a luz do sol, é aquela luz que, na verdade, é a melhor de todas, que é a luz do sol, é a luz que regula o nosso ciclo circadiano. E sempre que a gente pode, a gente precisa maximizar essa luz dentro dos nossos ambientes. Com isso, a gente tem uma economia e um conforto muito maior dentro da nossa casa, dos nossos ambientes, escritórios, enfim. Mas hoje eu vou falar especificamente da iluminação artificial. E falando em iluminação artificial, nós temos três tipos de iluminação básicas, que é a iluminação geral, é aquela iluminação geral do ambiente, geralmente vai ser utilizada no teto. Depois nós temos a iluminação pontual, que é a iluminação que a gente chama de funcional, que é para o desenvolvimento de atividades específicas como leitura, como preparo de algum alimento, como quando a gente precisa realizar algum trabalho, uma luz de maquiagem também, enfim. E nós temos também a iluminação difusa, que é aquela que é para iluminar, mas para iluminar de uma forma mais destacando algum detalhe, destacando alguma decoração, destacando algum revestimento, enfim, que é uma iluminação realmente mais decorativa. E para a gente falar um pouco sobre esses tipos de iluminação, eu quero mostrar aqui alguns modelos. Esse tipo de iluminação são os painéis de LED, pode ser tanto de embutir quanto de sobrepor. A gente tem também os painéis de LED dimerizados, que são bem bacanas de utilizar, são aqueles que a gente pode regular a intensidade da luz, regular a temperatura de luz, então é bem bacana de utilizar, traz muito mais conforto e uma versatilidade muito maior quando a gente fala em iluminação. Depois nós temos essa iluminação funcional, que seria essa iluminação geralmente na cozinha, nos banheiros, nas áreas de trabalho, a gente vai precisar ter esse tipo de iluminação. Esse tipo de iluminação a gente pode fazer por fitas de LED, por pontos também mais difusos, geralmente na cozinha, para não iluminar muito um local específico. No banheiro também, para a gente poder ter ali a maquiagem, a área de maquiagem. No escritório, onde a gente precisa ter um espaço de leitura, essa iluminação pode ser feita por abajures, também é bem bacana utilizar abajures, ou pendentes, quando a gente fala no quarto, tem um pendente ao lado da cama, também ajuda bastante. E dependendo do ambiente e do uso, é claro, a gente vai pensar na temperatura de cor. E essa iluminação difusa que nós chamamos, essa iluminação é a iluminação que traz mais conforto, que traz uma ambientação maior ao espaço, que é uma iluminação que pode ser feita tanto com dicróicas ou fitas de LED embutidas ou perfis de LED embutido no mobiliário ou mesmo no gesso. Esses modelos que eu estou mostrando aqui são bem bacanas nesses projetos que nós utilizamos. Esse também que eu estou mostrando foi feito no spa, que ficou bem bacana, que a gente usou essa iluminação com perfil de LED junto ao chão e junto aos degraus, então deu todo um destaque para o spa, para o detalhamento desses degraus, dessas escadas. Então ficou bem bacana, trouxe um efeito bem bacana. Outra iluminação bacana também que nós utilizamos nesse projeto foram esses balizadores, que são os balizadores de piso. Esses balizadores são bacanas de utilizar tanto em áreas externas, quanto em jardins, em calçadas, como também nas escadas. Nesse projeto que eu estou mostrando, a gente usou na escada e ficou bem bacana. Quando a gente tem esses balizadores no chão, a gente precisa fazer essa espera já no contrapiso, no concreto, como no caso dessa escada, a gente deixou diretamente no concreto já da escada, a espera para receber esses balizadores. Então, tudo isso é muito importante ser planejado. E já que a gente está falando em jardim, no jardim a gente tem também esses balizadores, esses postes, para poder marcar o caminho. Geralmente no jardim
é legal a gente utilizar uma iluminação mais amarela, uma luz mais quente, para trazer um cenário, uma ideia de cenário, uma ideia cenográfica maior para os espaços de jardim, destacando alguma iluminação, alguma vegetação, algum recanto dentro do jardim. Vamos ver o que mais. Temperaturas de cor. Temperaturas de cor é uma coisa muito importante, a gente sempre tem que tomar cuidado na hora de comprar a iluminação. A gente tem, como eu estou mostrando aqui nessa imagem, a gente tem a iluminação quente, a iluminação fria e a iluminação neutra. A luz quente, a luz fria e a luz neutra. Essa variação é devido à temperatura da cor. A gente vai de 6.500, que é uma iluminação bem fria, até 2.700, que é uma iluminação mais quente. E essa iluminação, essas temperaturas de cores, são o que simulam a luz natural. Então, por isso que é importante a gente ter diversos tipos de iluminação e de temperatura de cor na nossa casa, nos nossos ambientes. Porque quanto mais próxima a gente tiver a iluminação das horas do dia, mais conforto nós vamos ter e mais prazer, mais saúde nós vamos ter dentro dos ambientes. Então, se a gente tiver uma iluminação que consiga simular ou pelo menos dimerizar melhor esses ciclos da luz do dia, da luz solar, melhor vai ser e você vai ter um ambiente que vai te proporcionar muito mais saúde e muito mais prazer. Aqui eu vou mostrar agora alguns projetos, vou pular lá para os nossos projetos, já que eu sei que é o que vocês adoram ver. O que vocês podem ver nos banheiros, a gente usa muito essa iluminação com dicróicas, que é para fazer um destaque nos revestimentos, destaque na área do box. Nessa banheira, então, ficou super bacana esse efeito que a gente fez diretamente no gesso, essas dicróicas de LED de embutir colocadas no gesso, que dão um efeito super bacana, trazem um aconchego. Só fecha o olho e imagina tu nessa banheira agora, tomando um banho de banheiro, com essa iluminação ambiente, assim, bem calma no final do dia, vai dizer que não dá vontade. Bacana, né? Então, esse outro projeto também é um banheiro onde a gente utilizou os dois tipos de iluminação, tanto a iluminação geral, uma iluminação mais fria, como a iluminação ambiente, como era um lavabo, então para trazer mais esse aconchego e essa ambientação para dentro desse espaço. E ficou muito bacana porque você pode ter tanto uma iluminação quanto a outra. Na cozinha também a gente gosta bastante de utilizar, como eu estou mostrando aqui nesse projeto, vários tipos de iluminação, uma iluminação em cima da mesa de jantar com pendentes, uma luz mais quente, e na área de trabalho uma iluminação mais fria, que é para poder ter a real reprodução das cores para o preparo de alimentos. Eu pessoalmente gosto bastante de ter na área de preparo uma iluminação mais fria, que é para poder ver bem os alimentos e o preparo, enfim. Parece que para mim fica mais claro. Bom, essa que eu estou mostrando agora, nós fizemos aqui, a semana passada o Felipe mostrou o vídeo, ficou super bacana e também deu um charme todo especial para nossa sala. E foi super fácil de instalar. E agora eu quero falar de uma outra coisa também que muita gente me pergunta e muita gente tem dúvida e muita gente às vezes fica frustrada. É o que fazer quando eu não tenho gesso e quero ter uma iluminação bacana. Bom, quando a gente não tem gesso e quer fazer uma iluminação bacana, sem fazer muitas intervenções, a gente pode utilizar as réguas, essas réguas metálicas com os spots, que fica bem bacana. Tem também uma outra técnica que o nosso eletricista usa bastante e que também funciona, dependendo do caso, dependendo do forro da laje, funciona, que é passar um fio plástico-chumbo bem rente ao reboco da laje e depois fazer uma massinha e pintar o teto. Também às vezes funciona, porque o fio plástico-chumbo ele é inteiro, né, todos os fios dentro de um. Então você consegue fazer alguns artifícios com isso, mas o melhor sempre é usar essas réguas, esses perfis, que também tem uma versatilidade bem maior. Você pode direcionar conforme o espaço, você pode direcionar as luzes, então fica bem bacana. Nesse closet que eu estou mostrando, nós utilizamos essa régua justamente porque era laje e os clientes não queriam fazer gesso, enfim, não queriam fazer essa intervenção, mas queriam criar esse efeito, então ficou super bacana, bem legal mesmo. Outra coisa que a gente usa muito e que é super fácil de fazer, para a gente não precisar fazer intervenções no forro, porque assim, às vezes a gente quer fazer uma coisa no ambiente, mas a gente não quer envolver
pedreiro, gesseiro, pintor, enfim, marceneiro, enfim, toda uma equipe, né, que acaba gerando um custo maior, gerando muito mais estresse, muito mais transtornos. Então, a gente pode tirar proveito da iluminação no mobiliário. A gente pode encomendar um mobiliário, projetar um mobiliário que já tenha iluminação embutida, então a gente não precisa, como esses projetos que eu estou mostrando aqui, onde a gente bota o efeito todo na parte do mobiliário e não precisa se preocupar com outros serviços a serem executados. Então, essa é uma solução super prática também para você que não quer fazer grandes intervenções na sua casa. Outra coisa bacana também, super simples, é ter abajures, vários abajures também, é muito legal. Dá uma versatilidade, facilita muito a vida, né, de quem quer ter uma iluminação bacana sem gastar muito. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não te inscreveu ainda, te inscreve agora aqui para seguir nos acompanhando, seguir acompanhando todo o nosso conteúdo. E dá um joinha aqui já e me conta aqui nos comentários qual iluminação você achou mais bacana, qual projeto você achou mais bacana. Era isso por hoje, um grande beijo e até mais!